Existe no nosso DNA um tipo de molécula que é responsável pelo nosso envelhecimento. Essa molécula, eu já trouxe um documentário aqui, ela se multiplica tantas vezes, ela tem um limite de multiplicação. Então, geralmente, a pessoa com 70, 80 anos, já está no final, então a pessoa morre de velhice, tá? Só que aí, quando fizeram o estudo do cara, essa molécula, ela voltou para trás. Ela começou a desencadear. O corpo do cara da bastante carbono, do cara voltou para trás. Ou seja, submetendo uma pressão atmosférica mais forte, presumindo por esse experimento, você consegue viver muito mais. E isso explicaria o porquê, na Bíblia, você tem pessoas que vivem 900, que vivem 1000 anos, porque a pressão atmosférica era muito mais forte. Por que Noé, ele decidiu fazer vinho? Logo depois que ele saiu do dilúvio, logo depois que acabou o dilúvio. Por que ele plantou as suas vinheiras com o primeiro safra que começou a fazer vinho? Porque simplesmente ele não estava se comportando naquela realidade. Noé, ele tinha uma estatura muito alta, o seu corpo era muito denso, e para o novo mundo que Deus criou, o corpo dele era completamente desproporcional. E aí sentia-se falta de ar, o cara ficava cansado, né? E para poder finalizar o resto dos seus dias, ele decidiu se embriagar. Essa é a grande red pill, ninguém quer contar. E aí, basicamente, o cara começou a beber vinho, né? No caso da esposa dele, no caso dos filhos, eles passaram por essa pressão atmosférica forte, mas conseguiram sobreviver. Até que os filhos de Noé já não eram tão altos como ele, mas ele em si. Depois que acabou tudo, a primeira coisa que o cara fez foi plantar vinho, tá? Porque simplesmente, o cara estava entrando naquela realidade, tá? É aquilo que eu falo. Tu olha a história de Golias. Golias era um gigante, mas na atmosfera convencional, uma pessoa que tem 4, 5 metros, ela começa a ter problemas. Problemas cardiovasculares, problemas de respiração. Por quê? Porque é tanto oxigênio que a pessoa precisa respirar, que praticamente começa a ter problemas. E Davi era um mais caçulinho. E aí, basicamente, né, houve a luta entre Davi e Golias. Mas Golias era muito forte. Porém, a época dos gigantes, ela já estava acabando. Tanto é que Golias, tanto Gilgamesh quanto Golias, todos eles, foram os últimos gigantes da Terra, tá? Os últimos gigantes, os caras, basicamente, não tinha mais gigantes da Terra, porque não tinha condições. Não tinha condições. Então, qualquer tipo de animal gigante era impossível, tá? Então, você vê os animais ali, que outra hora foram petrificados, né? E muitas vezes você fala, isso é petrificação. Então, olha essa imagem, deixa eu colocar aqui a imagem pra vocês verem. Olha só isso aqui, ó. Olha só, exatamente uma cabeça de uma cobra, olha. Exatamente uma cabeça de uma cobra, né? Então, assim, quando ocorreu o dilúvio, o que não conta pra você é que o dilúvio foi plasmático. Por que plasmático? Cara, pra sobreviver ao dilúvio, bastava apenas você ter um barco. Bastava apenas você ter um barco. Só isso, você vai pescar. Se você tiver gordura corporal, você consegue ficar mais de um ano sem comer. E água, você consegue filtrar água, né? A chuva, ela não é saudável. Saudável é o mar. Então, você conseguiria sobreviver apenas com um barco. Só que o dilúvio não é bem como ele contava. O dilúvio foi uma guerra plasmática severa, uma guerra do nível de Gog e Magog, onde foi definido o futuro da humanidade. E aí, Noé, e sua descendência, sua família, e os animais que estavam dentro da arca, essa arca é uma arca tecnológica. Não é um navio, é uma arca que não tem capacidade de levitar. E aí, houve a guerra plasmática, né? O que você chama hoje de Via Láctea é a rachadura do dom, ok? Foi dali que entrou água, né? Foi dali que começou a entrar água no dom. E houve toda essa bagunça na Terra, depois a coisa se acalentou. Tu pega alguns fósseis aqui e tu começa a ver, olha isso aqui.